Olá, meus amigos. Eu sou o professor Valdemir Santiago e sou historiador. Eu venho aqui com esse vídeo porque eu assisti essa semana um vídeo aqui foi no Facebook de uma missionária que se intitula Anábia Apocalipse, e ela está interpretando o Apocalipse, principalmente ali Apocalipse 13, falando da besta que surgiu do mar, das 7 cabeças, 7 montes, e ela cometeu muitas gafes, ela cometeu muito erro de história, ela não tem conhecimento de história e muito menos de Apocalipse. Então, neste vídeo aqui eu vou refutar os erros que ela cometeu, certo? Eu vou soltar o vídeo dela tem 2 minutos e 56 segundos, mais ou menos isso aí. Então você vai assistir o vídeo dela e depois eu vou entrar refutando ela na Bíblia e na história, ok? Veja o vídeo. Não lê a Bíblia, não serve a Deus, mas quer usar a Bíblia para dar respaldo ao seu ódio. O Trump não é a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse é o Mojitaba e o Ali Khamenei. O Trump é um dos chifres que vai ser arrancado para o anticristo reinar, escrito no livro de Daniel. Isso significa que depois que o Trump fizer tudo o que está profetizado, ele vai morrer para poder o anticristo reinar. Claro, se você não lê a Bíblia, não é de Deus, nunca pode entender o que eu estou falando. Porque o que está escrito na Bíblia, somente os salvos em Cristo Jesus podem entender. Então, vou falar de besta do Apocalipse porque você citou. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, está falando de uma besta que sobe do mar. Mar significa nações. Então, essa besta tem 7 cabeças. Significa que são 7 nações. E em cada nação tem o quê? Um presidente. Então, são 7 presidentes. E um desses presidentes é o próprio anticristo. No caso, o Ali Khamenei. Agora, por que é o Ali Khamenei? Porque acabou de acontecer o que está escrito em Apocalipse 13, 3. Vi uma dessas cabeças, ou seja, um desses presidentes, como ferida de morte, mas a chaga mortal dele foi curada e toda a terra se maravilhou. Ou seja, a mídia divulgou que o Ali Khamenei morreu, mas ninguém viu o corpo dele. Não teve funeral, não foi enterrado. Cadê esse homem? Ele não está morto, ele está fingindo que morreu. Então ele vai retornar fingindo que ressuscitou, para poder completar esse texto. Como ferida de morte, o texto diz. Não é que ele morreu, era como se tivesse morto. Então vai ser curado e toda a terra se maravilhou. Ou seja, ele volta. Quando ele volta fingindo que ressuscitou, toda a terra maravilha. Então, se o Trump fosse o anticristo, teria acontecido isso, mas não aconteceu. Outra coisa, a besta do Apocalipse, que é o anticristo e as outras bestas, ele odeia Israel. A besta do Apocalipse odeia Israel, ele tem ódio dos judeus e ele luta para tomar as terras de Israel. E o Trump não odeia Israel, o Trump não odeia os judeus. Agora o Ali Khamenei sim. Então a outra besta do Apocalipse é o Mojitaba, o filho do Ali Khamenei. Porque o próprio texto de Apocalipse está dizendo que essa besta que está surgindo da terra vai exercer todo o poder do Ali Khamenei. Ou seja, o Ali Khamenei era o líder supremo do Irã. Então agora o Mojitaba é. Então realmente esse versículo já aconteceu. E a outra coisa, quem vai trazer a marca da besta é o Mojitaba. E não é só isso não. Quando o Ali Khamenei voltar, fingir que ressuscitou, o Mojitaba vai mandar fazer uma imagem pro pai dele. E vai obrigar que o povo muçulmano adorem o pai dele, a imagem do pai dele. E depois vai obrigar que toda a terra adore o Ali Khamenei. Então, como eu disse no começo, você não serve a Deus, não lê a Bíblia e não tem um entendimento do que está escrito, não pode usar um texto da Bíblia para poder falar sobre esse texto. Agora, o que você tem que fazer é esperar o Ali Khamenei voltar. Quando ele voltar, fingindo que ressuscitou, aí sim, aí você vai lembrar dessa mensagem para poder entender que ele realmente é o anticristo, a besta do Apocalipse. Então veja bem, você assistiu aí o que a Nábia falou, certo? Agora eu vou comparar com a Bíblia e com a história. Vamos ver se realmente ela tem conhecimento e se o que ela falou tem base tanto na Bíblia quanto na história, correto? Primeiro ela diz que a besta surgiu do mar, certo? O que significa mar na Bíblia? De acordo com Apocalipse 17, 15, mar são povos, nações e multidões. A Bíblia está dizendo que essa besta, esse poder, ele surgiria do meio das nações. E eu digo que ela vem e provo que ela vem do Ocidente. E ela caiu em contradição disso aí, depois eu vou mostrar. Correto? Então veja bem, a Bíblia diz que essa besta, de acordo com Apocalipse 13, 5, ela agiria por 42 meses. Ou seja, ela ia perseguir cristãos por 42 meses. O mês bíblico ele só tem 30 dias. Se você multiplicar 30 por 42, dá 1260. Quando começou e quando terminou? Começou em 538 a perseguição aos cristãos e termina em 1798. Professor, por que termina em 1798? Porque o imperador francês Napoleão Bonaparte, em 1798, mandou o general dele, Berthier, prender o Papa Pio VI,
Essa é a ferida mortal que esse poder recebeu. E ele foi preso e foi levado para a França e ele morreu lá no exílio, correto? Então veja bem, essa foi a ferida mortal. Depois eu vou dizer para você a data que ela foi curada. Depois ela diz o seguinte: o Trump é um chifre que foi arrancado do livro de Daniel. Ela não explicou qual o capítulo nem o versículo, porque Daniel fala de vários chifres no livro dele. Chifre, besta, é um poder, certo? É um animal. Animal em profecia é um poder. Você vê isso em Daniel 7,17, correto? Então veja bem, a Bíblia diz que essa besta sairia do mar. Ela é um poder religioso, correto? Então ela diz que o Trump é um desses chifres, foi arrancado de Daniel. Daniel 7 fala do chifre pequeno, Daniel 8 fala do bode e do carneiro, que o bode peludo estava lutando com o carneiro, arrancou os 2 chifres dele, esse bode é o rei da Grécia, o carneiro com 2 chifres é os medos e os persas, você confere isso lá em Daniel 8, versículo 19 e 20 em diante, certo? Então veja bem, ela se perdeu totalmente aqui, não falou nada. A Bíblia diz que esse chifre pequeno também, esse poder religioso, ele destruiria 3 reinos, que foi os vândalos, os érolos e os ostrogodos. Eu não sei nem se ela conhece isso aqui, certo? Mas também não entrou no assunto porque é lógico que ela desconhece. Depois ela diz o seguinte, você viu o vídeo dela, ela falou, se não ler a Bíblia e não for de Deus, não entende o que ela fala. Ora, ela mesmo não está entendendo o que ela está falando e quer que os outros entendam. Ela fez uma salada, ela misturou várias coisas e não falou nada com nada. Então, missionária, me desculpe, a senhora está perdida, está caindo em contradição, não sabe o que está falando, a senhora está confusa e confundindo mais a mente das pessoas ainda. Agora ela diz o seguinte, ela diz assim, o mar, cadê aqui? Está aqui, ó. O mar significa nações. As 7 cabeças são 7 presidentes. Vamos comparar o que a missionária falou com o que está aqui na Bíblia. Vou ler Apocalipse 17, 9. Vamos ver se as 7 cabeças são 7 presidentes. Diz aqui, ó. Cadê? Apocalipse 17, versículo 9. Está aqui, ó. Aqui é sentido, que tem sabedoria. Será que a missionária tem sabedoria? Vamos ver. As 7 cabeças são 7 montes. Ela diz que são 7 presidentes. Então veja bem, são 7 montes. A Bíblia está dizendo que esse poder religioso ele está fixado num local onde existe 7 montes. Qual é a cidade do mundo que tem 7 montes e nesse local tem um poder religioso? É só Roma. Os montes são Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Télio, Esquilino e Capitólio. Roma é conhecida no mundo como a cidade dos 7 montes ou cidade das 7 colinas. Puxa aí no Google aí que você vai ver, certo? Mas aqui no finalzinho do verso 9, ela se embaraçou toda quando ele diz que são 7 presidentes, porque aqui diz assim, ó, são também 7 reis. No verso 10 continua, dos quais 5 caíram. Certo? Então, na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse no ano 95, na ilha de Patmos, que pertence à Grécia, ele estava lá porque o imperador Domiciano colocou ele lá. Domiciano foi imperador do Império Romano de 81 a 96. Ele tinha um irmão que era Tito, que destruiu o templo de Jerusalém no ano 70, e o pai dos dois era Vespasiano, que também foi imperador romano. Correto? Então ele disse assim, ó, 5 já caíram. Na época que João escreve Apocalipse 95, 5 desses daqui já não existia mais. Ela diz que são 7 presidentes. Ela já caiu por terra a teoria dela. Ele diz assim, um existe. Ele colocou o verbo no presente. Qual que existia? Império Romano, certo? E o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar um pouco. O outro era Papado Romano, que tem 2 fases. Tem Roma Imperial e Roma Papal, e nós estamos em Roma Papal. Me desculpe, missionária, mas a senhora de história é uma negação. A senhora não conhece nada, infelizmente, muito menos de Bíblia para estar querendo ensinar Apocalipse. A senhora precisa estudar e muito, correto? Então aqui já provou que a missionária errou e errou feio, correto? Vamos mais. Ela diz que a ferida mortal seria curada quando o Ali Khamenei voltasse e o Mojitalba ia fazer uma imagem dele e ir para o povo para adorar. Errou novamente. Por quê? Porque, de acordo com a história, a ferida mortal ela foi curada em 1929, quando um ditador italiano, que era o Benito Mussolini, em um tratado, ele doou 44 hectares de terra para o Papado Romano, que hoje é, vamos dizer assim, o Vaticano, certo? É o menor país do mundo, correto?
Então hoje o Vaticano tem essa área de terra ali porque Benito Mussolini foi quem doou para eles essa área aqui. Então a missionária aqui escorregou na maionese de novo, correto? Então aí diz assim, a besta odeia Israel. Se a besta é o Roma, papado romano, como é que ela odeia Israel? Então ela está dizendo que a besta aqui, a Ali Khamenei, o Mojitaba, ela está dizendo que a besta aqui vem da Ásia, porque o Irã, Israel, todos aqueles países ali, está tudo na Ásia, no continente asiático, que é o maior continente do mundo. Então ela errou e errou feio, ela não conhece geografia, não conhece história e falou besteira aqui, correto? Porque a besta, o papado romano está em Roma, está no Ocidente. Ô missionária, Roma está no Ocidente, o Irã está na Ásia, está no maior continente do mundo, aprenda isso, correto? Então diz aqui, ó, depois ela diz assim, ó, a besta que sobe da terra vai trazer a marca e esse é o Mojitaba. Diz que depois o Ali Khamenei vai ressuscitar, o Mojitaba vai fazer uma imagem dele, vai fazer com que todo o povo adore a besta, aquele negócio todo. Ela desconhece uma passagem da Bíblia que diz, lá em Hebreus 9:7, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O Ali Khamenei está morto, os Estados Unidos matou ele, certo? Quem vai ressuscitar ele é a missionária. Será que é o seu poder? Se você estiver esperando ele ressuscitar, você puxa uma cadeira aí, senta aí, que você vai esperar muito tempo, certo? Então você não falou nada com nada, você confundiu a mente das pessoas, você falou de coisas que você nem sabia, não sabe nem o que você está falando. Eu aconselho você, se você for humilde, a usar um método de estudo bíblico, que é o método bíblico historicista, a Bíblia mais a história, porque muitas coisas das profecias estão relatadas na história. Por exemplo, vou dar um exemplo. Destruição de Jerusalém no ano 70, quem destruiu foi o general Tito, que era irmão de Domiciano, eu acabei de falar. Foi destruído no ano 70. Isso não está escrito na Bíblia, a data. Você tem que buscar na história. Então, é Bíblia e história, correto? Eu espero que ela assista esse vídeo e que ela possa me refutar. E eu vou dar a resposta para ela novamente. Então, você que está assistindo esse vídeo, você gostou? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E não esqueça de deixar o seu like, porque aí o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, ok? Vamos esperar que o vídeo chegue lá na mão dela. Se ela der a resposta, eu gravo outro vídeo novamente, ok? Espero você na próxima.